11 horas e 39 minutos e agora começa a coluna Capital desta quinta-feira. Vamos falar com o economista Flauzino Antunes hoje sobre o Simples Nacional. Bom dia, Flauzino. Flauzino, você escuta a gente? Bom dia aos ouvintes da Rádio Moderna FM, do jornal, os internautas também que nos assistem. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fernanda. Estamos mais uma vez aqui com nossa coluna Capital das quintas-feiras. Exatamente, a nossa coluna Capital sempre muito esclarecedora, muito legal o papo aqui. E hoje, Simples Nacional, né? Vamos falar sobre esse assunto. Eu já quero te perguntar, Flauzino, o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional foi criado em 2006, na Lei Complementar 123, na qual buscava, como o próprio nome diz, deixar mais simples o pagamento de impostos, né, pelas micro e pequenas empresas, para que, numa vez só, ela consiga pagar quase todos os seus tributos, contribuições, e ser menos burocrático, né, na questão de declarações contábeis e muitas outras informações que eram obrigatórias a uma empresa de porte maior fornecer. Então, a ideia é simplificar com uma alíquota menor e fazer com que diminuísse, então, a inadimplência dos empresários junto ao fisco federal, né, ao fisco do governo. Certo, Flauzino. E eu queria também que você explicasse para a gente se todas essas empresas são colocadas nesse mesmo grupo, como é feito? Então, é dividido, né? Então, você tem o tamanho da empresa é medido pelo faturamento dela. Você tem as microempresas que têm faturamento anual de R$360 mil, as empresas de pequeno porte, que são as EPPs, né? Que variam entre 360 mil de faturamento ano a 4,8 milhões ano, e todas as microempresas individuais fazem parte aí do Simples, né? O restante não, o restante, como são maiores, elas vão para outro tipo de tributação, outro sistema, outro regime, e assim a gente vai diversificando por tamanho de empresa. Flauzino, o Simples Nacional é facultativo para as micro e pequenas empresas? Tem alguma outra forma de pagar essas alíquotas ou todas são já incluídas nesse Simples Nacional? Tem como sair dele, pagar de uma outra forma? Não tem. Quando você abre uma empresa, né, você tem o regime pela qual você vai arrecadar, né? Já é obrigatório, conforme vai fazendo seus cadastros, você vai se adequando a esses tamanhos, vai sendo encaixotados, né, cada um na sua caixinha, e não tem como escapar. E para o governo é importante, porque você consegue colocar dentro de um só pagamento vários impostos que tinham que fazer guias diferentes, prazos diferentes, dias diferentes, métodos diferentes, enfim. Então, por algum processo, o pequeno empresário acabava não pagando um imposto e tal. E agora, com um só, né, no Simples, ficou mais fácil, ele sabe quando que ele vai ter que pagar, sabe o quanto, e em uma alíquota pequena, né? Então, nesse modelo, que existe uma discussão, é você premiar, na fase que a empresa está pequena, ela tenha menos pagamento de imposto para ela poder crescer, se estabelecer, criar mais empregos, e depois ela vai tomando rumos maiores. Muito bem. E para onde vai o dinheiro dessas alíquotas recolhidas do Simples Nacional, Flauzino? Qual é o destino dessa arrecadação? O Simples Nacional, ele é uma cesta de impostos, né? Ele vai de impostos a contribuições, na maioria delas, do governo federal. Tem o ICMS, que é do governo estadual, e o ISS
prefeitura, né, dos municípios. Então, cada um tem a sua porcentagem, o seu peso, mas assim, o COFINS, que é uma contribuição, isso é a parte patronal da Seguridade Social, né, onde está o financiamento da saúde e da previdência. Você tem o imposto de renda da pessoa jurídica, que é o governo federal. Você tem o ISS para o governo municipal, ICMS para o estadual. E além do CSLL, né, que é a Contribuição Social do Lucro Líquido, e as outras contribuições, né, dependendo da atividade, né, se ela for uma atividade empresarial, ela vai ter, industrial, ela vai pagar o IPI. E é importante frisar que todas as contribuições do governo federal, contribuições e impostos, ela vai para o orçamento da União. Então, só aqueles que começam com a letra I, né, tipo o IPI e o imposto de renda, que vão também, uma parcela, volta para estados e municípios. E o resto fica, as contribuições, né, CSLL, COFINS, fica tudo para o governo federal. Tá certo, Flauzino. Inclusive, né, está sendo pautada no Congresso uma reforma ali administrativa no imposto de renda. Eu acho que isso é um assunto também interessante para a gente comentar em outra coluna capital. Mas eu queria falar para você que o Paulo Guedes, depois de críticas, né, e muitas pressões, ele disse que as empresas vão ficar isentas da taxação sobre os lucros e dividendos também neste ano. Quais são os benefícios nesse sentido? Bruno, essa pauta é um vespeiro, né? Então é muito complicado você querer, de uma forma superficial, falar que vai fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária, sem fazer uma rediscussão de como que são os impostos no Brasil. E como eles foram construídos desde 1988 com a Constituição, né, cidadã. Você tem parcelas dos impostos, né, como eu falei, que começa com a letra I, né, o imposto de renda, o IPI, que eles fazem parte, eles não são todos do governo federal, fazem parte de um fundo, uma porcentagem, porque vai para o fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. E que o governo arrecada, ele já transfere, faz uma divisão nessa forma. Você tem as legislações estaduais e municipais que também determinam o seu imposto, né? O ICMS para os estados, os ISS para os municípios, o IPTU, enfim. E existe essa disputa de como se financia a vida da nação, né? Da União, né? Dos estados, municípios e o governo federal. Como que a gente faz esse pacto funcionar? Porque se você tem um ICMS mais pesado na Bahia e mais leve em São Paulo, os investimentos vão para São Paulo e não vão para a Bahia. Um município tem uma arrecadação insuficiente, ele precisa gerar formas de que sustente a saúde, a educação, a limpeza, a saúde em si do município. Então, como a gente faz essa discussão? E vendo que também o imposto fica num limiar de investimento e poupança. Se você diminui a alíquota, você tem mais investimento no modo global do governo federal, né? Eu vou citar um exemplo. O Santander,